férias da minha vida. Oba, uma estrela cadente. Isso parece algum tipo de satélite. O que o relógio estava fazendo no espaço? Sai de mim, me larga! Sai! Irado! Todo mundo lembra desse momento, mas de outra forma, de uma forma real, única e que parecia de origem de outro mundo. Em 2002, a Cartoon precisava de um novo desenho de ação para fazer parte da sua programação. Steven E. Gordon então criou seus primeiros conceitos de Ben Tennyson e o Omnitrix. Entretanto, naquela época os alienígenas não estavam envolvidos, eram só Ben, o Omnitrix e 10 super-heróis humanos. É bem estranho. Algum tempo depois, Gordon atualizou seus conceitos. Os heróis ainda permaneceriam principalmente humanoides, mas eles pareceriam mais com monstros, animais e alguns deles alienígenas. O Omnitrix era originalmente chamado de Megawatt, que faria Ben trocar de lugar consigo mesmo através do multiverso, então seria várias versões do Ben de outros universos. Em 2005, David Johnson se tornou o diretor de arte das temporadas 1 e 2 de Ben 10, e ali mudava tudo e surgia o conceito original. Ele mudou a ideia e com a Man of Action eles transformaram os heróis em alienígenas. A maioria dos conceitos de Johnson foi imediatamente aprovada com pequenas mudanças, mas alguns deles foram alterados drasticamente para convencer a Cartoon Network, com o visual dos alienígenas se tornando mais amigáveis. E finalmente surgia Ben 10 como conhecemos, um garoto com a habilidade de se transformar em 10 alienígenas diferentes. É interessante notar que nessa época a Cartoon não tinha muitos desenhos de ação, então eles estavam tentando apostar nesse mundo. E olha, essa aposta acabou chegando da forma mais incrível possível com um dos maiores sucessos da emissora. A Gwen foi originalmente concebida para ser colega de classe do Ben, não sua prima. O material promocional também sugere que ela e o Ben podem ter sido irmãos em um ponto do desenvolvimento. A ideia era genial para Cartoon Network, já que eles não precisariam criar um background para 10 personagens e justificar a existência deles para vender bonecos, já que todos eles eram o próprio protagonista. Eles mudaram um pouquinho a ideia por acharem que seria complicado demais de se entender e finalmente as versões alternativas foram trocadas por aliens. Surgia Ben 10 como nós conhecemos em 27 de dezembro de 2005, há quase 15 anos. E ali começava uma era de um desenho que não ironicamente marcaria uma geração. Todo mundo tinha mochila, tênis, boneco, lápis, camiseta, chinelo, relógio, caderno, óculos, boné, quadro, interruptor, papel de parede, tudo dessa série. Ben 10 era muito diferente de tudo da época. A gente tinha produções originais incríveis que se destacavam, mas no meio dos desenhos de ação, os únicos que se sobressaíam eram os que já possuíam personagens pré-estabelecidos, como a Liga da Justiça e os Jovens Titãs. Então apostar em algo novo era bem arriscado. Ben 10 era cheio de elementos marcantes de ficção científica. O próprio Omnitrix é uma das ideias de ficção científica mais incríveis já feitas, não só porque ele é super legal, mas imagina só, um dispositivo alienígena que pode te transformar em diversas espécies diferentes, residentes da galáxia, com diversas funções diferentes e um propósito maravilhoso por trás. Tinha história, atenção até mesmo no mínimo dos detalhes. Eu não consigo nem expressar em palavras o quanto eu amo esse conceito do relógio. O visual era lindo, a ideia eu fico arrepiado só de falar dela. O ponto era criar um desenho de ação novo e completo, com tudo, com todos os gêneros e aspectos possíveis, que não só tinha o objetivo de entreter com lutas, mas tinha significado, falando sobre diversidade, conexões e inicialmente família, explorando dos conceitos mais comuns até os mais bem desenvolvidos, criando aos poucos um lore totalmente original que seria ainda mais expandido nas séries seguintes. Tocava até em outros gêneros, como terror, velho. Não, na moral, quem não tinha medo do fantasmático ou do zomboso? Tipo, olha esse troço, eu tinha pavor. Trazendo espécies de aliens com habilidades específicas e um dispositivo com uma funcionalidade diferente de muito do que já tinha sido visto. Além de vilões que, apesar de um background simples, marcavam pela imponência e presença. Tipo, olha o Vilgax. E os vilões semanais que eram meio toscos, mas tudo bem. Indiscutivelmente era uma série simples, sem nada muito profundo ou filosófico. Pelo menos, não ainda. Eu gosto de acreditar que cada série de Ben 10 explora um tema específico que se relaciona com a idade e maturidade dos personagens. E o primeiro deles, com certeza, é família. Uma viagem em família pode ser bem irritante, mas imagina uma família viajando pelos Estados Unidos durante o verão, enfrentando literalmente aliens. Isso era uma ideia genial, que era o sonho de qualquer criança, o que tornava Ben 10 identificável. Esse sentimento de ambiente familiar nem sempre perfeito, em que tudo poderia acontecer, sabe? Momentos de felicidade, briga, tristeza, inveja ou até mesmo proteção por parte dos personagens. Eles se importavam uns com os outros e acompanhar todos juntos por tanto tempo te fazia se sentir
dentro da família Tennyson. Era muito mais do que sobre lutas, muito mais. Você tava ali, vivendo com eles, se identificando com as brigas, as piadas, os acontecimentos. A relação de Ben e Gwen era no mínimo complicada e realmente irritante em vários momentos. É meio difícil acreditar que duas pessoas não se gostem tanto assim. Eu não acredito nisso. Eu espero o ano todo por essa viagem e a Rainha das Chatas vem na minha aba. Aí, eu já tinha planejado as minhas férias todinhas, tá legal? Agora eu tô grudada no panacão do meu primo indo acampar por 3 meses. Chata. Idiota. Mas era compreensível para duas crianças de 10 anos com personalidades tão opostas que precisavam gostar um do outro e conviver diariamente. Tipo assim, tenta conviver diariamente com alguém tão diferente de você. É difícil. Mas ali, eles criavam um elo, eles se conectavam, aprendiam a lidar um com o outro. Era uma vida em família que se desenvolvia ao longo dos episódios. O elo que unia os dois, obviamente, era o Vomax. Afinal, isso é família, né? Tirando a parte do que o pessoal tá fazendo no Twitter de deixar ele pelado, mas ele era um ótimo personagem. Esse tema era reforçado em vários episódios, como o do Kraken, que era basicamente de uma mãe querendo proteger os seus filhotes. Rex em Cantris, que com certeza são parentes problemáticos, ou em Kevin 11, onde o Kevin é o que o Ben poderia ter sido caso seus laços familiares não fossem tão fortes e ele fosse sozinho. O episódio do Ben 10.000, por exemplo, foca totalmente no fato do Ben ter se afastado da sua família e não mais se importar em vê-los, se tornando alguém arrogante e isolado após ter literalmente desmembrado Vilgax em uma batalha de forma violenta, algo que ele nunca fez. E o tal de Vilgax? Na última vez eu deixei ele em pedaços e não ficou nada bonito. Falei demais. Opa, tô precisando relaxar. Ben, quando tá mais velho, não usa mais sua forma humana e se mantém 100% do tempo usando suas transformações alienígenas, ao invés de viver sua vida humana. Ele tá frio, arrogante e sobrecarregado, já que a sua família, a sua base para que a sua sanidade se mantivesse no lugar, foi deixada de lado por ele. O homem já não se diverte mais, perdeu todas as características que o faziam humano. Agora, ele é algo muito além de humano, algo de fora da Terra, alienígena. Gwen envia suas versões do passado para que ensinem Ben novamente a valorizar sua família. E ao fim, Ben 10.000 aprende com a sua versão mais jovem. Você não me contou os segredos do relógio. Como não voltar a ser o Ben? Acredite, você vai querer ser o Ben. Obrigado por me fazer entender. E se torna alguém melhor, como visto no episódio do Ken 10, onde ele se torna pai, e um pai muito atencioso e preocupado com seu filho, até mesmo perdendo a linha com Kevin quando ele o ataca. Claro, eu não vou ser trouxa e negar que o foco principal era a porradaria, que era estupidamente bem feita e animada, mas a história nunca foi deixada de lado, nunca mesmo. Sempre houve um foco em como os personagens se desenvolviam, como suas relações de vez em quando se estreitavam, mas encontravam caminhos diferentes para se fortalecerem. Seja quando Ben até mesmo desiste do seu Omnitrix para salvar sua prima. Senão o quê? Solta ela e pode ficar com a droga do Omnitrix. Eu não faço isso não! Temos um acordo ou não, Vilgax? Minha prima por esse relógio idiota. Ou em momentos mais intimistas, em que vemos um ajudando ao outro. Afinal, isso é família. Pessoas quebradas, que não funcionam perfeitamente juntas, mas que se amam bastante para fazerem essas diferenças ficarem de lado, para que o companheirismo e o carinho prevaleça, mesmo não sendo da forma mais convencional. O que eu mais gosto é que a relação dos personagens não é grudenta ou forçada. Eles são reais, complicados, têm altos e baixos, inseguranças, questões não verbalizadas, mas que são possíveis de se ver em suas atitudes. Você não precisa dizer eu te amo ou eu me importo com você pra alguém pra provar que você a ama ou se importa. São suas atitudes e como você age, o que você é capaz de fazer por aqueles ao seu redor, e essa série provava isso pras crianças. O roteiro era tão inteligente que nada era deixado de forma expositiva. Diálogos positivos são aqueles que os personagens falam tudo o que sentem, mas eram expostos nessa série de outras formas, normalmente em atitudes. E isso, meus amigos, é um roteiro genial, principalmente pra um desenho. A personalidade do Ben escondia alguém que, mesmo sendo orgulhoso, era muito longe de ser egocêntrico, e que apesar do seu comportamento difícil e até agressivo, é evidente como ele se importava com seu avô e prima em diversos momentos da série. Vovô? Gwen? Não. A escolha é sua. Você ou eles. Mas quanta nobreza.
E como sem eles, ele provavelmente teria morrido por causa dos seus impulsos ou perdido totalmente o caminho do herói. Isso fica bem evidente no filme e tudo mais. Ambos eram o equilíbrio do Ben, e a relação dos três era o ingrediente especial da série. Por isso o número de personagens secundários era quase nulo, exatamente porque a história não era sobre eles, não era sobre os aliens, não era sobre os vilões, não era sobre o relógio e muito menos sobre o Ben, mas sim sobre os Tennyson. Eles eram o foco, e ter um foco já é a forma mais inteligente de construir conexão com telespectadores. O segredo do Omnitrix mostra muito da personalidade imatura do Ben e como ele é despreocupado e acaba não tendo noção da magnitude das situações ao seu redor, ou simplesmente as ignora. Ben, você não sabe o que está fazendo. Não vai ser pior do que irá acontecer se eu não fizer. O que foi que deu no relógio? Eu não sei. Porque eu peguei o sinal de MAD do Omnitrix. MAD, modo de autodestruição. O Omnitrix emite um sinal quando começa a contagem regressiva. Quer dizer que o relógio vai se autodestruir? Vai, Ben, junto com quem o estiver usando na hora. Ai, caramba! No filme ele tem uma evolução considerável em sua relação com a Gwen, arriscando acelerar o tempo de autodestruição do Omnitrix só tentando salvá-la. Virar herói! Ben, não! Vai acelerar a autodestruição! Não tô nem aí! Entrando em negação após acreditar que ela teria morrido por sua culpa, finalmente percebendo seu egoísmo. Ela se sacrificou pra me salvar. Devia ter sido eu. Devia ter sido eu. Devia ter sido eu. A culpa é toda minha. Eu vi que o relógio estava muito esquisito no reator, mas eu usei assim mesmo. Eu devo ter ativado a autodestruição. A Gwen morreu por minha causa e agora todos vão morrer também. O que o faz se identificar com os personagens do filme, não só Tetrax e aquela moça polvo lá, mas também o próprio Azimuth. Você usou a minha criação e agora todo o universo vai ser destruído. Olha, eu não sei porque você não quer ajudar a gente, mas a minha prima sacrificou a vida dela pra deter o relógio. Isso não é problema meu. Passou a ser agora. Quero que pare a contagem. Deixe o Omnitrix se autodestruir e levar o universo com ele. Seria o melhor que poderia acontecer. Recomeçar. Fato é que o filme é o ponto de desenvolvimento final do Ben, onde ele aprende o peso das suas consequências, dos seus atos, a importância de pensar antes de agir, assumir as responsabilidades e a deixar o seu egoísmo de lado pelo bem maior. O que você faria sem mim? Que bom que eu não preciso descobrir. O que disse? Eu disse que o Vilgax está nos dando uma surra e não posso fazer nada. Sou só um garoto sem um Omnitrix. Será que não entende? Não precisa do Omnitrix. E todas as vezes que você salvou o vovô, ou a mim, ou várias outras pessoas quando não era um ET, fica sabendo que você é um herói, Ben, mesmo sem virar um herói. Mas um dos momentos mais marcantes é quando, após conhecer Azimuth, ele o conta o verdadeiro propósito do Omnitrix, que seria o foco da série dali pra frente. Senhor Azimuth, eu só queria agradecer por consertar o Omnitrix. Se o senhor quiser de volta, ele é todo seu. Eu inventei o Omnitrix para ajudar todos os seres do universo a se aproximarem. Se um terrestre puder fazer isso, então não vejo razão por que não possa ficar com ele. Ah, Ben 10 Força Alienígena. A estreia desse desenho foi um dos maiores hypes de toda a minha vida. Sério mesmo, foi loucura, mas eu não vou entrar no mérito. A série era escrita por Dwayne McDuffie, o gênio responsável por criar a obra-prima das manhãs do SBT, Super Choque. Infelizmente, o Dwayne nos deixou em 2011, mas o seu legado e histórias geniais continuam vivas nos nossos corações. A série se passa 5 anos após o desenho original. Tudo nela exala maturidade, pelo menos pra minha cabeça de criança de 8 anos, que achava que a série era madura por ter cenas de noite. Ia muito além. Um traço mais realista, a própria personalidade dos personagens, que mostrava uma evolução da série anterior, principalmente na do Ben, que era menos orgulhoso, claramente mudada pelos acontecimentos do filme que precedia a série, os anos de diferença e o desaparecimento repentino do Vomax, o que o obriga a agir praticamente sozinho. Era uma série com o objetivo de mostrar o amadurecimento do Ben. Ele não era mais o mesmo garoto de 10 anos de tempos atrás. Ele cresceu, mudou de pensamento e agora sabia o peso que todas as suas atitudes e todas aquelas ameaças tinham. A série trazia de volta a Gwen muito mais poderosa
poderosa e inteligente, com um protagonismo muito maior do que a outra série, ainda mantendo o aspecto familiar da série original. E uma das melhores adições foi o Kevin Ethan Levin, que depois de tentar matar os Tennyson, tipo 1, 2, 3, 4 vezes diferentes, se redime, se tornando um dos melhores personagens em carisma da série, principalmente por momentos como esse aqui. Menos aqui. Qual é, Gwen? Olha o meu carro! Eu só espero que não acerte o meu carro. Não, não! O carro não! O carro não! A gente consegue respirar na lua do futuro, mas consertar meu carro não dá, né? Por que sempre com o meu carro? O desenvolvimento do relacionamento dos três protagonistas é bem palpável e divertido de se assistir, sendo a receita que tornava essa versão tão especial. Gente, eu tenho que ir ao banheiro. Vai ter que fazer no matinho. Quanto cavalheirismo! Talvez essa seja a versão com as histórias mais íntimas de Ben 10, com um aprofundamento maior em dilemas e momentos de drama, além de trazer o melhor par romântico de Ben 10, Julie Yamamoto. Os aliens da série eram uma grande evolução dos da série original, além do próprio Matrix, que tem um dos melhores visuais da série. O mais incrível é que a série prefere não repetir os antagonistas ou coadjuvantes do desenho original, e sim criar cada vez mais personagens para serem adicionados ao lore, cada um deles tão interessantes quanto os vilões do desenho de 2005. Como Michael Morningstar e o Albedo, alguns dos meus favoritos. Além de ser muito menos episódico que o original, trazendo uma trama principal que se desenvolvia ao longo dos episódios. Essa trama criava todo um tema que era recorrente na série, que apesar de ter sido explorado brevemente na versão de 2005, era totalmente explorado aqui, se aproveitando da própria simplicidade para trazer temas complexos, como a situação de refugiados, preconceito e intolerância, pontos que apareciam em quase todos os episódios de uma forma simples. E essa mensagem é bem carregada na série, sendo sobre intolerância e diversidade, como grupo de jovens encanadores que o time precisa reunir, onde os membros estão refugiados e vivendo escondidos na Terra, alguns que até, estranhamente, eu nunca entendi, têm preconceito de outros aliens. Grande coisa, se tem um distintivo é falso, ele e os amigos são todos alienígenas podres, são ETs e você sabe o que a gente faz com eles. Esse tema acabava explorando muito da diversidade que a série trazia ao trazer esse grupo tão diverso, incluindo Kevin, que antes estava escondido em sua solidão e aqui se abre para relacionamentos, se permitindo não estar mais sozinho. Dessa forma, ele atinge o seu potencial máximo e finalmente faz parte de uma família. A série lidava com o peso da perda, em como nessa versão Ben parece muito mais autoconsciente e maduro, disposto a fazer de tudo para proteger os que ama e encontrar o Von Max, além de finalmente, após o filme, entender o seu papel como herói e finalmente livre do orgulho e egoísmo, mostrando que o personagem realmente passou por uma evolução e os acontecimentos mudaram a sua vida. Ao longo das duas primeiras temporadas são desenvolvidos dois grupos opostos, mas com ideais muito parecidos. Um grupo humano, representado pelos Cavaleiros Eternos, praticamente fanáticos religiosos, que durante os episódios exercem clara intolerância e preconceito a grupos alienígenas que se estabeleciam e se refugiavam na Terra. Caramba, isso não parece muito diferente de alguns conflitos que rolam, por exemplo, sei lá, no Oriente Médio, né? É bem parecido. Como em Ben Cavaleiro, onde um dragão alienígena permanece preso na Terra por conta dos Cavaleiros Eternos. Ao final do episódio, o dragão se prova melhor e mais evoluído do que os seus abusadores, ao deixar o planeta sem fazer-lhes nenhum mal. Ou até mesmo em Projeto Mascote, onde Chip acaba sendo capturado pelos Cavaleiros Eternos com o propósito de ser usado como uma arma de guerra contra outros alienígenas. O segundo grupo, que representa a principal ameaça das duas temporadas, com um plano de infiltração na Terra, são seres alienígenas de sangue puro, entre muitas aspas, denominados Soberanos, uma das espécies mais antigas do universo, mas evidentemente não a primeira, que mantiveram a linhagem pura através de... isso aí que você tá pensando, incesto. Ao longo dos episódios é evidente o comportamento preconceituoso dos Soberanos, proveniente dos ideais supremacistas que eles têm, aparecendo pela primeira vez no segundo episódio da série, O Retorno de Ben 10 parte 2. Os Soberanos acreditam ser uma espécie de raça ariana, literalmente são nazistas espaciais. Essa relação de ambos os grupos me faz lembrar muito da anedota da ferradura, em que os dois lados da ferradura são tão extremos que acabam ficando próximos, mostrando que independente de quem seja, qualquer grupo que se ache melhor que os outros é intolerante. Um dos meus episódios favoritos de Força Alienígena é Companhia Solitária, em que o Ben, após uma luta mal sucedida, acaba preso em um planeta desconhecido com o Soberano, onde ambos precisam se unir para escapar. Evidentemente, durante o episódio, o Soberano, que é o Heine, se mostra completamente enojado com a presença do Ben, mesmo este salvando diversas vezes sua vida. Quando o Ben é questionado sobre o porquê ele tá salvando a vida dele, ele diz isso aqui, que é uma das cenas mais lindas do desenho. Por que você me ajuda? Nós conseguimos contornar as diferenças. Talvez porque eu saiba o que é ser um... Bom, não exatamente um soberano.
mas uma porção de outros alienígenas que aparecem na Terra. Graças ao Omnitrix, eu assumo outras formas de vida. Então eu entendo bem o que é ser um alienígena, justamente porque eu já fui um. Essa é a primeira vez que Ben realmente mostra entender o verdadeiro propósito do Omnitrix, mostrando de uma vez por todas como o poder de entender o próximo se colocando na sua pele é transformador. Empatia. O discurso contra a diversidade dos soberanos e dos cavaleiros se mantém durante toda a série, até que finalmente no episódio de 2 partes, Guerra dos Mundos, é revelado que o comportamento incestuoso dos soberanos tornou eles defeituosos, para se dizer o mínimo. Eles estavam morrendo, levando a espécie à beira da extinção. Superiores, mas sim porque estão morrendo. Sua ridícula crença em pureza racial levou à procriação consanguínea, perda de resistência a doenças e finalmente a esterilidade. Esta é a última geração de soberanos, não é? Você tem razão, verme, mas não morreremos sós. Com uma última tentativa de impedir a invasão soberana, Ben decide usar o Omnitrix não como uma arma, mas para transformar todos os soberanos de sangue puro que viveram toda a sua existência em relações consanguíneas em mestiços. Ao transformar os soberanos em mestiços, Ben prova que o melhor caminho para a sobrevivência da espécie é a diversidade. A diversidade que ele tanto aprendeu a valorizar com o Omnitrix. Ben, em posse do Omnitrix em força alienígena, se torna algo além de um guerreiro com uma arma. Ele se torna um apassivador que consegue reconectar e unir seres alienígenas, finalmente exercendo o papel que Azimuth tinha definido como propósito do Omnitrix lá atrás no filme, por exemplo. Acho que a série, no geral, fala sobre conexões, e é por isso que Ben 10 não é só um herói que age sozinho, ele tá sempre acompanhado de alguém, seja o Max, a Gwen ou o Kevin. Como é mostrado em Ben 10.000, essa não é a natureza dele. E não somente as conexões familiares do Ben são temas importantes, mas essa versão de Ben 10 mostra como seres vivos podem se conectar de formas diversas, através de perdão, mesmo com o passado turbulento, com pessoas extremamente opostas se conectando, como Kevin e a Gwen, mostrando como a perda de alguém te define, como família de verdade não precisa ser a de sangue, como as nossas diferenças nos fazem tão iguais, e também como Ben com o Omnitrix conseguiu unir diversos encanadores de raças diferentes que se sentiam sozinhos e perdidos em uma equipe, compartilhando o poder de se colocar na pele do próximo, além de salvar toda uma espécie fadada à extinção por conta da sua própria intolerância, provando que qualquer um pode fazer diferença, só basta ter o coração certo. Porque se fosse qualquer outro ser com o Omnitrix, talvez o destino não fosse o mesmo. Como é possível se ver em diversas versões alternativas e seres que já tiveram acesso ao relógio, no final das contas, Ben realmente provou que não importa o quão poderosa e eficiente uma ferramenta possa ser para mudar o mundo, o que importa é quem a utiliza, e se a utiliza da forma certa. O Azimuth realmente criou o Omnitrix para unir os seres da galáxia, mas o Ben foi quem uniu a usando. Ben 10 pode ser só um desenho infantil, mas ele tem um mundo grande, um universo vasto de personagens muito além dos humanos, um mundo diverso, igualzinho ao nosso. E essa complexidade que o Duane trouxe era muito além, muito mesmo, e eu agradeço por ele ter feito isso. Inicialmente planejada como Ben 10 Evolutions ou Ben 10 Ultimatrix, com a abertura mais genérica de toda a franquia, mas que trazia todos os aliens já vistos na série até agora e me arrepia até hoje. Eu juro que quando eu era criança eu tentava falar o nome de todo mundo ali, em ordem, enquanto eles estavam passando. Ben 10 Supremacia Alienígena pega cada aspecto do que deu certo e errado em Força Alienígena e acha finalmente um equilíbrio perfeito, principalmente se tratando da personalidade do Ben. Eu amo o Ben de Supremacia. Além de uma mudança no seu status quo, que é ele ficando famoso e tudo mais, tem essa pequena mudança que dura cerca de 4 episódios e não tem muita importância para as tramas que viriam depois, mas demonstra como a opinião pública reage à existência de um herói capaz de se transformar em seres alienígenas, falando muito do preconceito da humanidade e do sensacionalismo da mídia, além de mostrar como Ben reage ao seu novo status quo como um herói público, algo que afeta o seu ego, ao mesmo tempo que o preocupa, já que isso tira a sua privacidade com todos que ele gosta. É interessante como essa tensão toda afeta o herói. Após seus momentos de orgulho lá na terceira temporada de Força Alienígena, ele aprendeu como existem coisas muito mais importantes do que a fama, o que faz com que ele valorize mais os momentos com seus amigos. Falando de outros personagens, a série sabe muito bem como trabalhar com cada um. Como eu disse, a evolução deles é bem respeitada e eles possuem personalidades muito bem definidas. Essa série fez um ótimo uso das cores. Ao invés de ser totalmente escura, como em Força Alienígena e mais focada na Terra, aqui os roteiristas e diretores de arte souberam muito bem explorar a vastidão do universo e o aspecto cósmico que fazia
parte do grande potencial que Ben 10 tinha a oferecer desde sempre, mas se limitava só à Terra. A função evolutiva é um ponto muito importante na série. Essa habilidade é capaz de evoluir qualquer espécie do relógio em 1 milhão de anos, imaginando os piores cenários para sua sobrevivência e adaptação. E apesar da maioria dos Supremos serem super badass, tipo, mano, olha o Friagem Supremo, ele solta um gelo tão frio que queima, e tipo, olha o Normosauro, velho, ele tem Rocket Launcher, velho, e o Eco Supremo, que é essa JBL gigante. Então, velho, é muito lindo. Mas aí a gente tem uns Supremos, tipo, bala de canhão, que é azul e tem uns espinhos, o besta que fica vermelho, tá ligado? E é só isso. E por que o besta? Não podia ser o Chama, o XRL8 Ultimate, o Diamante Supremo? Por que o besta, velho? Bom, eles aparecem constantemente nos primeiros episódios, mas com o tempo eles vão aparecendo menos na série e se tornando praticamente acessórios terciários que o Ben só usa quando dá vontade. Mesmo quando ele precisa usar os Supremos, ele não usa. Além de que, pô, Cartoon, só 8 Supremos dos cerca de 66 aliens que o Ben tem no Omnitrix e dos 35 aliens que ele utiliza durante a série, eles usaram só 8 Supremos. Pra mim isso é muito desperdício de potencial e até de dinheiro, já que quanto mais Supremos, mais bonecos poderiam ser vendidos. Outra coisa que incomoda é quanto a Gwen é nerfada nessa série. Apesar dela demonstrar ser a mais forte do grupo em diversos momentos, constantemente ela é derrotada de formas idiotas, tipo quando ela é derrotada por um fio desencapado. Enfim, esquecendo esse problema e falando sobre a trama, diferente da inutilidade que foi a terceira temporada, Supremacia Alienígena sabe muito bem dividir episódios soltos de episódios de trama principal. Sim, a série tem uma trama principal maravilhosa que é dividida em 4 arcos diferentes, cada um deles super bem trabalhados e com pesos que vão de leves a absurdos pro desenvolvimento dos personagens, e todos acabam se interligando de alguma forma, sendo o primeiro deles o que traz um dos vilões mais assustadores e cruéis de toda a série. Sim, mais que o Vilgax, que apesar de ter tido diversos momentos demonstrando a sua crueldade, nunca foi mostrado cometendo atos tão doentios quanto os de Agregor, um psicopata maníaco que sequestra alienígenas, até mesmo os pacíficos que viviam em paz em seus planetas, os tirando de suas famílias, suas vidas, somente para conseguir mais poder, sem nenhum remorso. A presença do vilão é muito forte e assustadora. Esse arco dura praticamente toda a primeira temporada e segue o crescente desespero dos 6 aliens perseguidos pelo Agregor, cada um com um episódio que explora a paranoia e o medo relacionados ao vilão. Ben, Gwen e Kevin conseguem levar 2 dos alienígenas para casa, mas acabam indiretamente entregando-os pro vilão. Isso cresce a tensão dos episódios, já que diferente dos personagens, nós como telespectadores sabemos que todos os esforços deles estão sendo inúteis, porque isso não é mostrado pros personagens, que o Agregor tá basicamente pegando todos eles quando eles resgatam. Ao ver o André ser capturado depois de todo seu esforço para salvar a equipe e uma cidade inteira, ou o Red após sacrificar para salvar a vida do Ben, é simplesmente desesperador. É como se nenhum daqueles sacrifícios estivessem tendo uma recompensa à altura. E essa é uma artimanha ótima do roteiro que nos prende durante os episódios e torna a ameaça do Agregor muito mais importante. O grande ponto alto dessa temporada são as consequências que ela traz, com o Agregor chegando em sua forma suprema. Os aliens de Andrômeda morrem, Vomax quase morre e o Agregor vai atrás do mapa do infinito, o que começa o segundo arco da série, essa corrida sem fim da equipe contra o Agregor para recuperarem o mapa. O que eu mais gosto desse arco é como ele explora toda a loucura que o Lord Ben 10 pode oferecer, diversos novos planetas, máquinas cósmicas, as chaves para proteger o Alien X, o centro da criação com viagens interdimensionais e até um crossover com o Ben de 10 anos de idade com o Ben de 16, algo que me fez pirar quando eu era criança. Mais uma vez, a série cria esperança no telespectador, mas sempre leva para uma finalização pior do que a outra. Os heróis continuam tendo falhas, não por orgulho e incompetência, mas mostrando que falhar acontece. A série quebra o padrão já definido de vitórias atrás de vitórias e permanece cerca de 2 temporadas sem conclusões satisfatórias, somente promessas que não são cumpridas. E mesmo Agregor sendo derrotado, Kevin se torna um monstro de novo, começando um dos melhores, se não o melhor arco de Ben 10. Muitos podem dizer que a finalização do arco do Agregor foi muito repentina, mas com o início desse arco do Kevin, eu percebi que desde o começo a história não estava focada no Agregor, mas sim no Kevin, e a visão de Agregor sendo o que ele poderia se tornar. Durante todos os episódios até aqui, existem diversos momentos demonstrando como Kevin mudou e como ele se importa com Ben e Gwen. O fato dele querer derrotar o Agregor era muito mais do que para salvar o universo, era porque ele sabia do que ele seria capaz com tanto poder. Isso acontece com ele ao tentar salvar o universo. Kevin perde toda a sua sanidade. Desde Força Alienígena, Kevin tinha medo de estar sozinho, de se transformar em um monstro incompreendido. Em diversos episódios ele se perdia por sentir que não tinha ninguém, mas aos poucos foi confiando nas pessoas ao seu redor. Ao se tornar um monstro, ao errar novamente, ao falhar com todos que amava, toda a mágoa e solidão que ele expressava já possuir dentro de si ao longo da série são colocadas ao extremo. Kevin tá em uma espiral, em um ciclo de ódio. Ele não quer mais poder porque ele quer ser o
mais forte, mas porque ele quer se vingar de todo mundo que o abandonou e o fez sofrer. Por ter vacilado tantas vezes, ele se entrega à loucura, acreditando que ninguém possa o perdoar, já que nem ele mesmo pode. Isso afeta as pessoas que estão ao seu redor. Gwen é a única que acredita na redenção do Kevin, sendo a mais forte, a mais complacente. Ben nesse arco tá fora de si, tanto quanto o Kevin. Ele não acredita que o Kevin possa voltar ao normal, porque ele já viu aquilo acontecer várias outras vezes. Ben discute com a Gwen, é ríspido e sério, luta com ela sem se preocupar em machucá-la, quase matando a garota. Ele ataca os Cavaleiros Eternos e Vulcanos sem compaixão para encontrar o Kevin. Por mais que Força Alienígena seja pesado, tudo que acontece aqui é muito frio. A maldade do Kevin é assustadora, como ele ataca o seu próprio padrasto, Max, Alan, e até mesmo tenta absorver o poder da Gwen, tornando essa com certeza a série mais pesada de todas. Por mais que seja legal ver as lutas do Ben contra o Vilgax, normalmente elas são vazias, sem peso emocional, mas ao ver todo mundo lutando contra o Kevin, ver quem ele se tornou é realmente preocupante, porque são personagens que a gente viu construindo uma relação por anos. Aquilo pesa e faz tudo parecer muito mais importante. É um ótimo artifício de roteiro, já que ele apela pro lado pessoal, o lado mais centrado no desenvolvimento dos personagens. Porque é como se a gente estivesse tão preocupado quanto eles, como se a gente estivesse no lugar deles. O que supera qualquer lutinha que só emociona por causa de explosões e socos. Aqui, cada soco importa, cada soco dado dói. Não só em todos os personagens, mas em nós, telespectadores também. Ben ama o Kevin como um irmão mais velho, e por isso no fim decide não desistir dele, salvando sua vida, fazendo com que ele volte ao normal. É legal ver que eles não desistiram do seu amigo quebrado, por mais que ele os afastasse para não machucá-los, eles não foram embora. E isso é amor de verdade, sempre dá segundas chances. Entre os arcos da série existem histórias muito boas e isoladas que retomam temas antigos da série, como o do prisioneiro 775, falando sobre intolerância e preconceito, quando o general prende alienígenas em espécies de campos de concentração, os separando de suas famílias, ou quando os Cavaleiros Eternos tentam matar todos os aliens da Terra, incluindo Pierce, que morre de forma muito fria. Tem a volta do Ben 10.000, totalmente diferente do clássico, o sacrifício supremo que demonstra o Ben sacrificando para salvar os aliens supremos que criaram consciência e estavam presos no Super Omnitrix, além do episódio que explica como Verdona e Max se conheceram. E claro, o famoso episódio Agarrando uma Estrela Cadente, que mostra a síndrome de Estocolmo, quando a Jennifer Nocturne se apaixona pelo seu abusador. No último episódio, o Vilgax é derrotado e tem seu poder divino absorvido pelo Ben com a espada criada pelo Azimuth. Ele se torna praticamente onipotente, ele vira tipo Thanos, e ele é persuadido a eliminar todo o mal do universo. Mas ele decide não fazer isso, porque aquilo teria consequências maiores do que ele possa entender. Então ele decide não usar a espada, mesmo tendo todo aquele poder. O Ben, até o fim, continua um herói, até quando tem o poder de mudar todo o universo. Ele prova que toda aquela jornada, desde o clássico até o Supremacia, fez ele evoluir e o fez finalmente a sua versão suprema. Sabe, depois de todas essas histórias, toda essa série, essa é uma finalização digna, uma finalização que honra a memória de Dwayne McDuffie. Obrigado, Dwayne, por esse final épico, para uma série que a gente ama tanto. E agora, a gente vai para o universo. Ok, vamos começar do início. A série foi anunciada na Upfront do Cartoon Network em 2011 com uma arte conceitual que foi descrita como uma homenagem à série original de Ben 10. Sim, aquela série de 2005. E apesar do backlash dos fãs, isso não impediu a Cartoon de seguir com o projeto que tentava resgatar as raízes da série, já que até ali ela tinha sido a versão do Ben 10 que mais fez sucesso. Ele joga e é cesta! É melhor correr mesmo. Infelizmente, por mais que seja difícil de entender ou admitir pra gente que ama as séries seguintes de Ben 10, o público que assistia Ben 10 cresceu e não foram todos que permaneceram assistindo as continuações, tendo uma diminuição de público e da venda dos próprios brinquedos, já que em Supremacia não tinham sido apresentados tantos aliens quanto em outras séries e os seus designs já não agradavam mais as crianças, o que obrigou a trazerem diversos aspectos da série original que com o tempo foram sendo esquecidos nas outras séries. A volta dos aliens com trajes baseados nas roupas do Ben, ao invés de estarem pelados, a volta do Omnitrix em lugares aleatórios, ou a personalidade imatura do Ben, que é bem conflitante com a sua versão de UAF e pode parecer até uma regressão. Parece que teve uma baita indígena esperada. Versão brasileira Cinevídeo. Foi engraçado. Ou os flashbacks que traziam episódios totalmente focados no Ben de 10 anos,
No geral, a maioria dessas ideias foram desenvolvidas pelo próprio Dwayne McDuffie antes do seu triste falecimento, já que a série já estava sendo desenvolvida muito antes do fim de Supremacia. Claro, isso confundiu os fãs da época, que simplesmente odiaram as novas ideias, mas a Cartoon não iria parar ali por causa dos fãs. Afinal de contas, a ideia deles era trazer uma série infantil que trouxesse um novo público ao invés de ficar confiando no público antigo. Tá bom, vamos parar de enrolação. Bora falar da série. Tem bastante coisa pra contar, então esse vai ser um vídeo bem longo, mas vai valer o esforço. Mas antes de começar o vídeo, me segue lá no Twitter, que é @matizilla616, dá uma seguida lá, porque todas as atualizações dos vídeos eu passo lá, alguns spoilers, alguns teasers, então dá aquela seguida lá, eu dou umas opiniões legais, enfim, vai lá se você tem Twitter, e se você não tem, cria um Twitter agora e vai lá me seguir. E se possível também dá aquela seguida no Instagram, é @matizilla, desse jeito tá aparecendo na tela, que o editor tá colocando, obrigado editor. Enfim, bora lá. A mudança do traço, apesar de ser repentina e não ter agradado boa parte dos fãs, foi necessária, porque como eu disse, a Cartoon queria chamar a atenção de um público mais jovem, ao mesmo tempo que um traço mais simples permitiu aos animadores criarem cenas mais fluidas e lindas, como as transformações instantâneas do Ben ou os momentos de ação, que são muito menos travados, além da quantidade maravilhosa de cores que pulam na tela, algo que desde o Ben 10 clássico era meio que inexistente. E claro, mudanças não faltam nessa série, e quanto mais as coisas mudam... Até mais, cara. Se cuida, tá bom, Panaca? Você também, pirralha. Uma das mudanças que mais me irritou na época foi o Ben sem o Kevin e a Gwen. Toda a graça das outras séries era a relação incrível entre os três, mas o próprio nome do episódio já diz. Omniverse é um momento de total mudança pro Ben, um novo Omnitrix, novos aliens e a perda dos seus parceiros, uma nova vida pro herói que agora precisa amadurecer e agir sozinho, ou quase isso. Hulk Blanco. Cara, eu odiava o Hulk, é sério, mas atualmente eu realmente amo o personagem, porque apesar dele ser irritante no início por ser um alienígena que não entende expressões terráqueas... Ah, deixa pra lá. Pra lá onde? Me chama de Ben, cara. Tá bom, Ben, cara. Com o tempo a gente vê a relação dos dois crescendo cada vez mais, e mesmo nessa temporada a gente vê isso, o Ben sendo extremamente arrogante e não aceitando os conselhos do Hulk, mas percebendo que na verdade ele precisava aprender a como trabalhar em equipe, não como ele aprendeu com a Gwen e com o Kevin, mas de uma forma totalmente diferente agora, já que é fácil você conseguir se relacionar com pessoas que você já conhece há tanto tempo, mas aquela era uma nova pessoa ao lado dele com a qual ele precisava se adaptar. Parceiro! E não é só isso, mas também como todo o mistério de monstros estranhos que constantemente atacam o Ben durante a temporada, que se prova ser um único ser com um dispositivo semelhante ao Omnitrix, o Nemetrix, controlado por um caçador totalmente inspirado no nosso querido vilão do Homem-Aranha, o Kraven. Algo que o Omniverse não peca nos vilões, porque apesar de o AF ter vários vilões incríveis, a maioria eram os vilõezinhos semanais que apareciam em 3 ou 4 episódios, mas não serviam como motivadores de sagas inteiras, o que é diferente aqui, já que o Kyber é o vilão principal por uma temporada inteira. Por mais que digam que o Ben é um completo idiota em Omniverse, isso não é totalmente verdade. Afinal, ele usa da mesma visão para subverter as expectativas do seu adversário, ao fingir que teve uma briga com o Hulk. Somos super-heróis. Até parece. Como é que é? Tá querendo arrumar encrenca? É isso mesmo que você quer? Para que o Kyber o capturasse e revelasse o seu esconderijo, derrotando o vilão. Quer dizer, é mais ou menos porque ele volta umas 5 vezes depois. E claro, sem esquecer do nosso querido e amado Malware. Cara, um Ultra T do mal. Tem coisa mais épica do que essa? Um metamorfo galvânico defeituoso que se vira contra o seu criador por simplesmente se sentir deslocado. Cara, eu até entendo o Malware. Imagina você ser privado de viver junto da sua espécie só por ser diferente. E não diferente de uma forma boa, mas de uma forma que machuca as pessoas ao seu redor. Ele se sente um erro, uma falha no sistema, um malware, e não suporta mais esperar pela boa vontade de outras pessoas para que o ajudem. Então, ele enlouquece. Compreensível. Omniverse tem ótimas ideias, seja nos momentos como o momento genial em que a Terra é destruída pelo Aniquilag e o Ben usa o Alien X para recriar toda a realidade do jeito que ele se lembra, o que cria algumas falhas. Engraçado, não tem o mesmo gosto.
Engraçado pensar que todo mundo da antiga realidade morreu, e aquelas são só cópias. É bem sombrio. Mas uma ótima desculpa pra mudar certas coisas no universo do desenho, sem quebrar toda a continuidade que tinha sido criada até ali. Ou os novos aliens, que são simplesmente geniais, tirando o Blocks, que é um alien claramente criado porque algum executivo olhou pro outro e disse: olha só, crianças gostam de Lego, né? Então que tal a gente criar um alien feito de Lego? Que ódio, essa ideia mais idiota que eu já vi, mas eu até que aprendi a gostar do alien. O Gravatac, que é um alien que controla a gravidade. O Astrodáctilo, que é um substituto do Arraia-Jato. O Pior, que é simplesmente o melhor alien do desenho, não ironicamente. O Pesky Dust, aquela fadinha que a gente mais ama. O Bullfrag, o crush supremo da Terra. O Shock Squad, que aqui tem um design muito superior do que aquele que é mostrado no crossover com o Mutante Rex. E sim, é o mesmo alien, o que eu acho muito legal. O Frieira, que é um alien vindo direto daquele episódio do Ken 10, do clássico. Ah, o Couraça e o Frieira também. Ele é citado uma vez só, mas a gente nunca chegou a ver o visual dele de fato até o Omniverse. E claro, o meu alien favorito do Omniverse, já que a gente chegou nele, a gente pode partir para uma das melhores sagas do desenho. Todo o plot do Malware vai sendo construído aos poucos ao longo dos episódios, com flashbacks e episódios especiais, junto das aparições do feedback, criando uma afinidade do público pelo alien. E claro, fazendo a gente perceber aos poucos como o Ben gosta desse alien. Mas por que ele nunca mais o usou? Isso é revelado no penúltimo episódio da segunda temporada. O Ben perdeu o feedback por um erro próprio, pela sua própria arrogância. Pode parecer bobo, porque cara, ele só perdeu um alien, pra que todo esse drama? Mas como isso funciona na cabeça de uma criança de 11 anos? Que tipo de trauma é criado quando você perde algo que você gosta tanto por pura arrogância, por um erro seu, um erro exclusivamente seu, algo que fica marcado em você? Imagina, você nunca perdeu na sua vida, tudo que você fez até ali simplesmente sempre acabava em vitória, mas dessa vez você falhou e você perdeu de verdade. Isso fica em você como uma ferida que parece que nunca vai se curar. Só esquece isso, tá bom? Eu queria esquecer. E todo o último episódio é bem épico, uma batalha bem legal em Galvan Prime, o Ben usando o gigante e alguns momentos com o Kevin e a Gwen. Mas o Malware é simplesmente indestrutível e nada parece que é capaz de derrotar o vilão. Nenhum alien, nada. A não ser... Todo esse momento é lindo. Quando eu assisti essa cena há alguns meses, eu tava passando por um momento bem difícil em que eu simplesmente não conseguia me perdoar por uma coisa que aconteceu. Mas ver o Ben olhando pra si mesmo e entendendo que ele não podia mais se culpar. Então você pode deixar essa perda te prejudicar de agora em diante, ou pode aprender com ela. Ele não podia mais colocar todo esse peso nas próprias costas por algo que ele fez por pura imaturidade. Claro, isso não dá passe livre para cometer qualquer erro na vida, mas é importante a gente entender o quanto o arrependimento pode nos corroer por dentro. E era isso que acontecia com o Ben. É poético ver ele consolando a sua versão mais jovem, afinal, quem nunca quis fazer isso consigo mesmo? Por anos, o Omnitrix, por entender que o trauma emocional causado pela perda do feedback era simplesmente absurdo, bloqueou o alien. Mas, quando Ben finalmente se liberta do peso em suas costas, o feedback encontra o seu caminho de volta. Cara, esse é um dos melhores momentos da franquia. É lindo e tem um significado muito forte por dentro. Simplesmente inspirador. Mas o Omniverse definitivamente não é perfeito. Existem retcons e escolhas criativas que eu simplesmente desprezo. Tipo, por exemplo, o retcon dos desentupidores, que, cara, como eu odeio esse retcon. Meu Deus, eu odeio, de verdade, assim, o ódio mais puro e profundo da minha alma. Basicamente, os filhos de encanadores, que eram filhos de alienígenas, são revelados como humanos geneticamente modificados. Inclusive o Kevin. Tipo, sério mesmo? Toda aquela história do pai do Kevin e toda aquela relação bacana dele ser um encanador era só uma memória implantada na cabeça de todo mundo pelo vilão da temporada. Na minha opinião, isso desrespeita e muito toda a mensagem de diversidade alienígena que o Dwayne McDuffie colocou em Ben 10 Força Alienígena, que era muito ligado ao racismo e
tudo mais. Algo que realmente me deixou chateado quando eu assisti Omniverse, já que, na verdade, o Omniverse diz que todos aqueles que eram aliens e sofriam opressão por serem diferentes, na verdade só são humanos mesmo. É bem broxante. A personalidade infantil do Ben incomoda em algumas temporadas, principalmente nas primeiras, mas com o tempo os roteiristas encontraram o caminho perfeito entre o Ben bem-humorado e sério nos momentos que ele precisa ser. O universo já teria sido destruído várias vezes. E aí ia aparecer um otário, né? Não mais que o normal. A gente tem um relacionamento do Ben com a Esther, que eu simplesmente amava. E que infelizmente acabou pro Ben ficar com aquela furry dos aliens, a Kai. Cara, eu não consigo suportar nem gostar dessa versão dela. A versão adulta dela, beleza, tudo bem, ela é bem legal, bem divertida, mas a adolescente, não, simplesmente não, é insuportável, eu odeio esse chip. Eu chamei você por reforço mesmo. Reforço? Até porque o Omniverse destruiu o relacionamento do Ben com a Julie, mesmo sendo compreensível, porque o Ben sempre foi um péssimo namorado. Então eu até entendo e respeito essa decisão, porque ele sempre foi tóxico e, sei lá, não ligava muito pra ela. O fim. Eu sei que é horrível olhar e pensar, caramba, esse é o fim. Bom, naquele momento o Omniverse já tinha cerca de 7 temporadas e estava ativo por uns 2 anos. A audiência foi bem grande no início e a venda de brinquedos também, mas aos poucos as vendas diminuíam e a quantidade e a diversidade de brinquedos também. Como vocês sabem, infelizmente esse é o tipo de merchandising que define se alguma coisa tá fazendo sucesso ou não para as grandes empresas. Então, a gente teve a Season Finale, uma nova era. Poético pro nome de um último episódio. Mesmo que não soubessem que aquele seria o último episódio, os roteiristas fazem um final emocionante. O vilão, Maltrunt, que curiosamente é dublado pelo Mark Hamill, que é o Luke Skywalker de Star Wars, consegue chegar no início da criação e tenta usar o Aniquilarg para criar uma realidade à sua imagem, mas numa atitude totalmente idiota e impensada, o Ben decide se sacrificar tentando impedir o dispositivo. E é claro, isso não funcionaria, né? Ou peraí... Cara, Omniverse acaba com uma ponta para uma nova aventura no espaço envolvendo o Kevin, a Gwen, o Hulk, o Ben, mas dessa vez as aventuras não continuaram. Esse aqui eu nem vou perder muito tempo falando, porque, enfim, ele é ruim. Em junho de 2015 fomos apresentados com essa aberração, com essa coisa estranha aí. Essa imagem foi divulgada mostrando que um reboot de Ben 10 estava sendo feito. Após a baixa venda de brinquedos de Omniverse e a diminuição da audiência, já que, convenhamos, o público que acompanhou Ben 10 por tantos anos como nós já tinha crescido, então eles decidiram criar uma versão para apresentar o personagem para uma nova geração. Uma versão mais infantil, fraca e longe de ser tão boa quanto a original. Ben 10 Reboot é um caso complicado, por mais que eu realmente goste e me divirta com os originais, é evidente a diminuição de complexidade em relação à série original que esse aqui tem. Se fosse uma outra marca nunca tinha usado, eu até poderia relevar, mas ver que um personagem tão querido e único foi diminuído a isso é no mínimo angustiante. O estilo de animação é o básico que tem sido usado atualmente, e a história só é boa nos especiais de mais de um episódio, porque no restante são só aventuras descompromissadas que não chegam nem perto do desenvolvimento minucioso das outras. É quase como ver algo gigante sendo diminuído para algo comum, algo ordinário, medíocre. Entendo que existem pessoas trabalhando nessas séries, mas saber que o tom foi colocado nesse nível
É triste, só simplesmente abandonaram tudo que fazia a série boa. O Von Max é um idiota que não sabe o que tá acontecendo 99% das vezes. As piadas são bobinhas e sem graça, apelando pra um humor pastelão que, não me entendam mal, o humor pastelão funciona se for feito do jeito certo. As transformações por algum motivo parecem menos alienígenas, tipo um insectoide que teve o design totalmente alterado, e por algum motivo todos os aliens precisam ser bípedes e ter braços, corpos humanoides, ao invés de explorar a bizarrice que os aliens podem proporcionar, como o clássico e as outras séries faziam. Além deles adicionarem umas formas Power Rangers tunadas para os personagens e motivo, tipo essas armaduras de metal feia, tudo pra vender brinquedo e algumas vezes sem nenhuma inserção válida na trama. E eu vejo que os criadores tentam sim de vez em quando colocar alguma complexidade, mas do que isso adianta se eles não possuem a liberdade de realmente fazerem o que querem do jeito que querem e serem limitados a fazer personagens para brinquedos, histórias para crianças irem em episódios que só duram 10 minutos, metade do que os episódios originais duravam. Pelo menos o tema de família ainda permanece e a gente teve um crossover de todos os Ben 10, algo que eu esperava há muito tempo. No fim, eu não sei se cabe a nós reclamarmos, afinal, como eu já disse no vídeo especial que eu fiz sobre o reboot há quase um ano, eu acho que a gente cresceu e talvez a gente tenha que deixar as coisas irem. Bom, eu comecei a ver Ben 10 com 5 aninhos em 2008 e eu segui amando a série por anos e anos. Eu tinha brinquedos, roupas e até recentemente eu comprei de novo os relógios para guardar de lembrança. Muitos olham para Ben 10 e imaginam algo bobo, vazio, sem sentido, e às vezes até a própria Warner faz isso, não aproveitando a complexidade da série para fazer um filme, por exemplo. Mas é só olhar para a infinidade de vídeos de Ben 10 no YouTube e no meu canal e perceber que os meus vídeos mais vistos são da franquia até hoje, em quase 2 anos de canal. Ben 10 continua forte por essa geração que não consegue se esquecer. Não consegue se esquecer de Então Eram 10, do Ben se transformando no Chama pela primeira vez, dos filmes live action, da abertura linda de todas as séries, principalmente da primeira que todo mundo sabe de cor e salteado, dos brinquedos, das batalhas com soberanos, dos Omnitrixes, dos parceiros do Ben, da personalidade idiota do Ben da terceira temporada, dos aliens supremos, do design lindo do universo. Cara, como esquecer de tudo isso? Como esquecer as nossas infâncias? Como não se emocionar com as memórias que um simples desenho criou em nós? As inspirações, as fanarts, os artistas que aparecem por aí inspirados pelo desenho, outras obras que a gente decidiu procurar por causa dele. É tanta coisa que a gente nem vê. E eu sei, eu tô aqui, meu canal tá aqui por causa de Ben 10 até hoje aí, com 194 mil inscritos. E de novo o Ben 10 reacendeu uma chama que eu tinha me perdido. Faz mais de um mês aí que vídeos não saem no canal, porque eu realmente tava numa depressão horrível, num sentimento terrível dentro de mim, que não fazia nada parecer importar, nem mesmo o meu canal, que tinha pessoas que eu tanto amava, que são vocês. E aí eu me peguei vendo Ben 10 de novo, e vendo meus vídeos de Ben 10 de novo, e veio essa vontade de fazer esse remake e retrazer esse sentimento de volta. Esse sentimento tão puro de ser uma criança, esse sentimento tão puro de estar vivo. E eu agradeço milhares e milhares de vezes por vocês me apoiarem, estarem aqui. Eu não sei quantas views vai ter esse vídeo, não sei o que vai acontecer, mas eu simplesmente estou feliz de trazer isso de volta pro meu canal. Tá na hora da gente considerar. Não é coisa de criança, tá longe de ser. Isso aqui é nossa vida, é nossa trajetória, nossos momentos. Quantas pessoas incríveis eu não conheci por causa desse simples desenho. Pessoas que eu nunca esperava ter conhecido, que eu assisti e conheci porque meu canal fez sucesso por causa desse desenho. E eu só tenho a agradecer, Derek, Dwayne, Duncan, obrigado por me fazerem feliz.